Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro em meio a muitas ebulições que estão se dando aqui no Brasil, com a visão míope de alguns setores de que esse fenômeno está mexendo com algumas criaturas importantes no campo econômico fora do nosso país. Muito pelo contrário, essas ebulições estão servindo apenas para cozinhar algumas criaturas para que, num breve espaço de tempo, sejam servidas todas elas em grandes travessas, com o nome de papuda, bangu 8 ou de colmeia. Uma figura que está ajudando a mexer nesses elementos dentro desse grande caldeirão em ebulição é a figura de um pastor, pelo menos é assim que ele se apresenta. E qual será o papel de uma figura que se apresenta como religiosa nesse embate político, nessa ebulição toda? O que podemos enxergar como desdobramentos dessa mistura toda que está sendo feita, dessas ações, e as consequências em meio a investigações que estão em fase final de conclusão? Nós temos pelo menos 3 em andamento, 3 filas, uma já andou bastante, que foi a conclusão do inquérito das vacinas, da adulteração dos cartões de vacina, que já está na mesa do Procurador-Geral da República. A Polícia Federal vai concluir nas próximas semanas o inquérito do desvio de joias, da venda de Rolex, daquela falcatrua toda, e teremos alguns dias mais à frente a conclusão do inquérito sobre o golpe que foi urdido por essa gente e que fracassou. Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e quais são as perspectivas daqui para frente em função dessas horas todas que já transcorreram e que já nos demonstram aí algumas situações, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tem colunistas muito interessantes nos veículos de comunicação, nas redes, que pontuam situações que poderiam ser mais difundidas. Me refiro especificamente aqui a uma coluna muito interessante que foi escrita no UOL pelo Ronilson Pacheco. Você já deve ter visto o Ronilson Pacheco, né? Ele é teólogo, ele é pastor, ele é professor, é convidado em várias universidades fora do nosso país. Enfim, é um intelectual de ponta aqui no nosso país. E o texto que ele publicou na Folha foi esse aqui, ó. Tem esse título aqui. Bom, Bolsonaro e Malafaia, um teatro aberto de nacionalismo cristão e extremismo, né? Ele chama atenção aqui por um fato que muitos de nós, às vezes, deixamos passar despercebidos. A gente fica muito preocupado com o volume de pessoas que aderem a manifestações extremistas, aqui no Brasil e fora do nosso país, né? Realmente, se a gente ficar apenas vendo o número, olha, essa manifestação teve mais gente, essa teve menos gente, a gente perde o foco de uma questão que está por trás. Esse é o chamamento de atenção que o Ronilson faz aqui na coluna dele. Ele diz aqui em dado momento: é irrelevante a esquerda e a mídia mainstream diminuírem a relevância do ato ou focarem única e exclusivamente na quantidade de pessoas. Já passou da hora de a ideia de uma adesão e uma fratura na democracia ser medida pela quantidade de quadras ocupadas ou por um ato. Há muito mais a se considerar. E aí ele mostra que nos Estados Unidos, que é uma base onde ele pesquisa bastante, aconteceu essa involução, vamos dizer assim, de cada vez mais o discurso religioso, ou supostamente religioso. É um discurso falso dessa gente, porque eles não estão preocupados com aquilo que realmente interessa. Eles colocam algumas bandeiras como distração da sociedade, para que a sociedade não enxerga as questões concretas mesmo que esmagam a sociedade. Eles falam em defesa da família, estão pouco se lixando para a família. No discurso, você vê um Bolsonaro falando em família. Gente, falar de família ou de proteger a família, no mundo inteiro os maiores criminosos do planeta, em todos os tempos, sempre tiveram um apego, um apreço pelas suas famílias e pelas famílias das pessoas que estão no clã.
né, ou muito próximos do clã. Você nunca viu Al Capone falar contra a família. Eu tenho citado sempre aqui o Pablo Escobar, Fernandinho Beiramar, o Pinochet, todas essas criaturas, né, os ditadores, todos eles tiveram famílias, todos eles apresentavam um discurso de proteger a família, sempre eles apresentando sempre uma esposa, né, como uma figura ali auxiliar, dando sempre aquele toque de sacralidade, né, da família, enfim. Mas isso sempre foi da boca para fora. A maior parte sempre teve uma situação extrafamiliar, né, sempre no meio dessas histórias todas. É um discurso hipócrita, é um discurso de defesa da pátria, de defesa da liberdade, enfim. Isso essas figuras criminosas poderiam fazer também. Mas, na essência, eles se comportam contrariamente a tudo aquilo que eles falam, né? Pelo menos no campo da política tem sido assim. O Ronilson fala que isso está acontecendo, né? E aqui no Brasil a gente tem que ter atenção, porque senão a gente fica menosprezando o fato de vermos apenas um punhado de pessoas nas ruas e percamos de vista que uma grande parcela da sociedade que não está indo, não está comparecendo a essas manifestações, estão sendo contaminadas por esse tipo de ideologia, esse tipo de enganação que essas pessoas colocam o tempo todo. Então eu acho muito interessante e por isso que eu afirmo todas as vezes aqui no nosso portal da importância de termos lideranças políticas, em especial o presidente da República, entrando nesses debates. Porque é do debate que a gente forma a nossa consciência crítica. Né? Isso é filosofia grega, né? É sempre o embate dialético, né? Como se diz mais modernamente. Né? A apresentação de uma tese, ela sempre merece ali uma antítese, e do confronto entre essas duas visões surge uma coisa chamada síntese. Mas se você não tem a contraposição da tese e a antítese, você não consegue formar síntese de absolutamente nada, você fica na GLE geral. Então, uma figura como o presidente da República não pode estar alheia aos debates políticos, os debates ideológicos no nosso país. Sobretudo num país que está sofrendo tantos ataques no campo da cretinice, no campo da vigarice política. Então, é uma questão que faz cada vez mais com que o presidente tenha a responsabilidade do engajamento desses debates públicos. Fazer políticas públicas voltadas para setores específicos não resolve. Tem muita gente comemorando situações o tempo todo. Aqui tem uma coluna aqui do Josias de Souza, dizendo: com mais de um ano de atraso, Lula faz acenos à classe média. Ora, esse aceno que o Josias está dizendo aqui, ele teria o propósito de fazer com que o presidente da República, né, não através de discursos, não através de uma pregação permanente, de uma conexão com a sociedade, ele conquistasse mentes e corações, mas a partir de situações concretas. Ora, essa visão está completamente equivocada. O presidente Lula ele pode fazer uma série de benefícios, a não ser que fossem benefícios absolutamente radicais. Por exemplo, a redução dos preços de combustíveis no nosso país em níveis estratosféricos, né, em níveis muito contundentes, 50%. Porque isso teria um impacto na economia muito, muito direto. Aí sim as pessoas verificariam. Mas fazer políticas públicas isoladas para segmentos políticos específicos, isso aí, de fato, não é suficiente para que haja uma conscientização, uma mobilização da sociedade, apontando o Brasil para uma situação civilizada, uma situação de futuro melhor para todos nós, né? Aí, nesse contexto, surge uma fala de José Dirceu, que foi muito reverberada, onde ele disse que o governo Lula não é um governo de centro-esquerda, o governo Lula é um governo de centro-direita. Pronto, aí as pessoas que não concordam com essa visão, o José Dirceu ficou maluco e bateram nele direto, e aí ele divulgou uma nota, né? A assessoria de imprensa do ex-ministro José Dirceu esclarece que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um governo de centro-esquerda, apoiado por partidos de direita, e não um governo de centro-direita, como acabou afirmando durante o seminário promovido pela Esfera Brasil. Então ele tentou aqui dar uma dourada na pílula, né?
Mas o que ele falou é algo que já estava sendo germinado, algo que estava na cabeça dele, que é a visão que ele de fato tem. E se você colocar uma lupa sobre a frase de Zé Dirceu, por mais que ele tenha tentado dar uma dourada aqui, é que a realidade no Brasil mostra que o governo Lula hoje é um governo na área econômica que segue as pautas liberais consideradas de direita. No entanto, o governo Lula tem também uma visão, uma ação política voltada para setores que economicamente são desprivilegiados ou estão na base da pirâmide aqui no nosso país. Então, isso cria essa situação de termos um governo onde o presidente faz um discurso progressista, tem uma série de setores dentro do governo preocupados com políticas públicas que são inclusivas, políticas públicas que ajudam a diminuir as mazelas sociais. No entanto, no lado da economia, o preceito seguido, os fundamentos seguidos são os preceitos neoliberais. E aí você tem no nosso país a manutenção do status quo. Você tem a diminuição de pobreza muito lentamente, de um lado, a erradicação de problemas, né, ou a mitigação, né, diminuição de problemas de uma forma muito tímida, e a manutenção do Estado brasileiro com as distorções profundas que nós temos, inclusive e principalmente o pagamento de juros de dívida aqui no nosso país, que jamais é questionada, jamais é colocada essa dívida como um debate central, porque é para ali que vão os maiores recursos que você e o povo brasileiro paga de impostos para organização, né, ou para a condução da política econômica aqui no nosso país. Então essa é a questão que precisa ser considerada também. Agora, do ponto de vista específico ainda da fala de Zé Dirceu, se a gente não tem debates sobre essa história, então fica difícil, né, a gente chegar a algum ponto, a gente chegar a alguma conclusão lógica. A extrema-direita, que funciona aqui como uma oposição no Brasil, se conecta com aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui. Ela apresenta também um discurso de defesa da família e eles não estão defendendo família porcaria nenhuma. Não estão defendendo valores de família porcaria nenhuma. Dizem que defendem a pátria, também não estão defendendo pátria porcaria nenhuma e defendendo a liberdade. Liberdade para quê? Para praticar crimes. Então, todas essas dessincronias, né, tem ali a figura central, como eu falei também no começo, do senhor Silas Malafaia, que é um pastor que não fala de problemas sociais. Vocês imaginam um pastor evangélico, né, que tem um rebanho grande, né, mas vai para uma manifestação, não fala em saúde, não fala de emprego para o povo, não fala de educação do povo, não fala de desemprego que as pessoas sofrem, das mazelas das doenças, das mazelas dos moradores de rua, dos moradores que não têm condição de verem por conta própria, e faz um discurso voltado ali à STF, enfim, a liberdade de expressão, enfim. Esse caldeirão todo, gente, serve para a gente ver que o Brasil tem ebulição, mas felizmente essas situações todas estão sendo cozinhadas, elas estão apontando para, como eu disse no começo do nosso papo aqui, né, terminarem todos ali na Papuda, em Bangu 8 ou na Colmeia, né? Bom, hoje foram muitos assuntos aqui, eu gostaria de saber a sua opinião. Mande seu comentário aqui para o nosso portal e a gente volta no nosso próximo Portal do José, tá bom? Um grande abraço, tchau!